Olá, meu querido, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Paulo Roberto, de novo aqui junto com você, para que a gente possa dar sequência aos nossos estudos e corrigir a tarefa da aula anterior. Na aula anterior eu propus a você algumas relações importantes para que você começasse a trabalhar com o conceito de monômio, né? Algo que você já trabalhou aí no seu material didático, já viu em sala de aula, e a gente agora vai trabalhar com exercícios relativos a esse conceito de monômio, para que a gente possa desenvolver esse conceito para um conceito maior ainda, que é o conceito de polinômio. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, nós ficamos aí com a questão do grau do monômio, né? Veja, para eu determinar o grau do monômio, eu tenho que cuidar com a seguinte situação, né? Na primeira situação eu tenho uma única letra, uma única parte literal, que é o A. Então, eu vou trabalhar com o expoente de A. Então, este primeiro monômio ali, da letra A, é o monômio do quinto grau. Então, aqui eu tenho um monômio do quinto grau. Letra B. A letra B, eu tenho duas letras. Eu tenho, nessa expressão literal, eu tenho A ao quadrado e eu tenho B à sexta. Na verdade, para eu determinar o grau desse monômio, eu vou somar. Ou seja, eu vou somar o 2, que é o expoente do A, mais o 6, que é o expoente do B. Aí eu tenho o monômio do oitavo grau, que é a soma do 2 mais 6. Agora, cuidado com a letra C, né? Eu não diria para você que é uma pegadinha, na verdade é algo que você tem que saber, né? Porque, num primeiro momento, eu posso pensar assim, eu vou somar o 8, que é o expoente do 4, com o 3, que é o expoente do A. Só que cuidado, o 4 não é uma expressão literal, ou seja, o 4 não é uma expressão algébrica. O 4 aqui, eu tenho um valor numérico. Então, o grau desse monômio é o grau somente da nossa expressão algébrica aqui do A, que é o 3. Então, na letra C, é um monômio do terceiro grau. Então, observe, quando eu tenho uma única letra nessa minha expressão, nesse meu monômio, é ela que vai determinar o grau. Quando eu tenho duas letras distintas aqui, posso também chamar de variável, mas nesse caso a gente vai tratar, né, como letras aqui, que é uma expressão literal aqui. Quando eu tenho essa expressão literal aqui com A e com B, na verdade, nessa expressão aqui eu vou somar os expoentes. E nesse caso, muito cuidado, apesar do 4 ter um expoente ali, né, 4 à oitava, quem vai determinar o grau é o A, que é A ao cubo ali, então do terceiro grau. Agora nós vamos fazer multiplicação de monômios, né? Veja, na multiplicação de monômios, eu vou ter que multiplicar os termos que estão semelhantes aí. Então, cuidado que nessa multiplicação eu tenho b ao quadrado, f, eu tenho f ao cubo e h. Então, primeiro, vou multiplicar a parte numérica. Então, num primeiro momento, nós vamos multiplicar aqui a parte numérica. Então, eu ficaria lá com 3, né? Eu vou reproduzir aqui para a gente trabalhar. Eu tenho 6b ao quadrado f vezes 3f ao cubo h, né? Então, primeiro eu vou multiplicar o 6 por 3. Eu vou multiplicar a parte numérica aqui. 6 vezes 3. E vou encontrar 18. Até se você quiser, você pode ir fazendo um cálculo auxiliar ali para te ajudar. Observe que o B não tem correspondente aqui. Então eu repito B. Ficaria B ao quadrado. Aí o F tem, é F vezes F ao cubo. Vamos lembrar uma coisa aqui. Eu tenho F elevado à primeira vezes F elevado ao cubo. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então eu vou ter F elevado a 1 mais 3, que é igual a f elevado à quarta. Então, nesse caso aqui, eu tenho f elevado à quarta. Aí, tem o h sozinho aqui. Eu vou repetir esse h. Aí, eu deixo o h ali. Fica 18b ao quadrado, f à quarta, h. Ok? Vou apagar aqui. Enquanto isso, tenta fazer, se você não conseguiu fazer em casa, tenta fazer agora o nosso produto embaixo ali. Eu vou reproduzir aqui para a gente entender esse contexto. Então fica lá. Eu tenho lá menos 13 x ao quadrado y z
ao cubo, que multiplica menos 5, x ao cubo, y à quarta. Né? Então, menos 13x, y, z ao cubo, menos 5x ao cubo, y à quarta. Então, conforme nós trabalhamos lá, primeiro, menos 13 vezes menos 5, eu vou multiplicar primeiro a parte numérica, então, menos 13 vezes menos 5, isso dá mais, lembre-se, menos com menos, vai dar mais 65. Agora, eu vou procurar os elementos que eu tenho em comum. Eu tenho x ao quadrado e x ao cubo, né? O que nós vamos fazer agora? Agora nós já estamos numa etapa um pouquinho mais à frente. Você percebeu que eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então eu posso ganhar um tempo aqui, conservando já essa base e somando aqui os expoentes. 2 mais 3. Então eu conservei a base e somei os expoentes. Agora eu tenho y à quarta. Então, da mesma forma, eu vou conservar a base e vou somar o expoente 1 mais o expoente 4. Como eu não tenho z correspondente no outro monômio ali, eu deixo ele como ele está, z ao cubo. Então, ficaria lá 65 vezes x elevado à quinta, y elevado à quinta, z elevado ao cubo. Eu vou fazer um desafio para você, lembrando do nosso exercício anterior. Qual é o grau desse monômio? Lembre-se, para eu determinar o grau desse monômio, eu vou somar 5 mais 5, 10, 10 mais 3, 13. Beleza? Então, fizemos aí 2 exercícios que ficaram para casa. Vamos agora fazer o terceiro exercício, que é esse daqui. Exercício interessante, não sei se você percebeu a dinâmica dele e o que ele estava propondo, né? Mas ele propõe o seguinte: qual o monômio resultante na igualdade para que seja verdadeira se a operação marcada for de adição? Então veja, eu quero saber o que vai dar aqui, né? Entenda a pergunta, olha o comando. Ele quer saber qual vai ser o monômio resultante se essa operação aqui for uma adição. Né? Para que se eu colocar uma adição aqui e igualar a esse monômio que eu encontrei, essa operação seja verdadeira. Então, num primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a adição desses 2 monômios. Agora perceba uma coisa, eu só posso fazer a adição desde que os elementos que compõem o monômio tenham o mesmo expoente. Então eu tenho a ao cubo e a ao cubo, eu tenho b e b. Aí sim eu posso fazer adição. A multiplicação não interfere, nem a divisão, mas a adição sim. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho lá 30 que multiplica a ao cubo b. Aí, no caso, eu vou colocar aqui um sinal de mais, e como tem um sinal negativo, eu vou deixar entre parênteses ali. Menos 6a ao cubo b. Né? Olha, para você ter uma ideia de como isso se resolve, é a mesma coisa que se isso daqui fosse x e isso daqui fosse x. Né? Então, como é que você faria se fosse x? Você faria assim, 30x mais menos 6x. Então, na verdade, seria 30x menos 6x, menos 24x. A única diferença é que nós temos aqui um monômio que é a ao cubo b. Então, ficaria 30 mais menos 6, daria 24a ao cubo b. Então, o que ele quis dizer com essa igualdade? Ele quis dizer o seguinte: se eu colocar aqui um sinal de mais e aqui eu colocar 24 ao cubo b, esta igualdade é verdadeira. O que ele quer saber agora é na multiplicação, ou seja, que valor eu vou colocar nessa igualdade para que, ao colocar um sinal de multiplicação aqui, essa igualdade seja verdadeira. Então, vamos fazer a multiplicação desses 2 monômios. Agora eu tenho uma multiplicação. Então, eu teria a seguinte situação. Eu tenho lá 30a ao cubo b
eu vou multiplicar por menos 6a ao cubo b. Conforme nós vimos no exercício anterior, eu vou multiplicar elemento por elemento. Então, eu vou multiplicar aqui 30 por menos 6, daria menos 180. Lembre-se que mais com menos é menos. Agora eu vou multiplicar a ao cubo por a ao cubo. Né? Eu conservo a base, né? Eu estou fazendo um produto de potência de mesma base, e eu somo os expoentes. Então aqui eu teria 3 mais 3. E eu vou multiplicar b por b. Então eu conservo a base e também vou somar os expoentes. Então eu tenho lá 1 mais 1, ok? Então deixa eu só usar a mesma cor para a gente ficar aqui bonitinho para você que está nos assistindo aí. Então fica lá, menos 180, a sexta, b ao quadrado. Então, novamente, para você entender o que ele estava pedindo. Se eu colocar aqui um sinal de multiplicação e aqui colocar menos 180 a sexta b ao quadrado, essa igualdade é verdadeira. Né? E agora ele quer saber na subtração. Então agora eu vou subtrair aqueles dois monômios para encontrar um valor que atenda à igualdade que ele está pedindo. Então eu vou pegar agora o primeiro monômio que eu tenho ali, que seria 30a ao cubo b, e eu vou subtrair desse monômio. Não esqueça do parênteses, senão você vai acabar esquecendo desse sinal negativo aqui. Talvez, né, isso talvez tenha acontecido, e não é problema, né? O importante é você perceber onde errou, né? O errar não é tão ruim assim, o importante é perceber aonde errou. Que aqui existe uma colisão, um choque de sinais. Se eu esquecer um deles, eu vou acabar errando. Né? Então aqui vai ficar 30a ao cubo b, menos com menos, mais 6a ao cubo b. Aí eu, na soma, né, eu vou somar 30 ao cubo b mais 6 ao cubo b, é a mesma coisa que eu somasse 30x mais 6x. Daria 36x. Aqui no nosso caso vai dar 36a ao cubo b. Ok? Então aqui no caso chegamos a essa situação. Então, voltando ao mesmo raciocínio, se eu colocar um sinal aqui de subtração, né, ou seja, um sinal de subtração, e igualar a 36 ao cubo b, essa igualdade é verdadeira. Ok, meu querido? Então o que nós fizemos agora? Trabalhamos com grau de monômio, né, revisamos essa questão do grau do monômio, e trabalhamos também com adição, e subtração e multiplicação entre monômios. Então eu vou passar agora para você mais alguns exercícios para que você possa praticar e numa próxima aula a gente venha corrigir. Temos aí uma simplificação de expressões algébricas para você treinar aí o uso dos sinais e assim por diante. E temos aí agora agrupe os termos semelhantes. Você viu que a gente teve que encontrar termos semelhantes para poder agrupá-los aí e chegar a uma expressão algébrica simplificada. E para que o polinômio, agora a gente já está falando de polinômio, né? Para que um polinômio seja idêntico, ele quer saber a soma de A, B e C, quanto é que vale. Então, um bom estudo para você, um bom trabalho. Espero que você, né, capriche aí e tire suas dúvidas no nosso próximo encontro. Um abraço e bom estudo.